Hoje, o tema da nossa live é exatamente sobre gestão de produção e gestão dos nossos escritórios. Por que você precisa gerenciar seu escritório? Eu sou Igor Campos, um dos fundadores do InResidence. Todo o conteúdo que a gente compartilha aqui com vocês está baseado em 3 pilares principais: o de gestão, que é o assunto da nossa live de hoje, o de produção e o de marketing, porque a gente acredita que quando você concentra suas energias nesses 3 pilares, você constrói resultados incríveis, e é por isso que a gente está aqui, para compartilhar as nossas experiências e para fazer com que você também conquiste o sucesso que você deseja, seja o sucesso entendido da maneira com que você imagina e pensa que é o sucesso. E antes da gente começar, já deixa o seu joinha aqui, dá a sua curtida e compartilha essa live, porque a gente acredita que quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, a gente consegue transformar o nosso mercado. Por que a gente gerencia o escritório? Para que a gente não perca prazos, né, para que a gente consiga fazer uma prospecção melhor, fazer um planejamento da nossa produção, fazer gestão de equipe. Tudo isso significa gerenciar a produção e gerenciar o nosso escritório, né, Igor? E uma das coisas mais importantes e que a gente, na verdade, às vezes não dá a devida atenção é que nós estamos sempre habituados a receber uma determinada demanda, comando e partir para projetar. Esse é, digamos, o princípio básico que conduz as nossas ações. Receber uma demanda e partir para a execução. E a partir do momento que um contrato novo pintar no teu escritório, antes de começar a pensar no projeto, eu sei que isso é contraintuitivo, porque normalmente é o que a gente faz, mas dê um passo atrás e comece a pensar no seu planejamento, no seu gerenciamento de prazos, itens de entrega, tudo aquilo que você vai, de alguma maneira, entregar para as pessoas que lhe contrataram. Então, faça esse planejamento. E quando você fizer esse planejamento, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer de uma forma um pouco mais tranquila e mais natural, sem grandes percalços. Porque quando a gente começa a fazer o projeto sem planejamento, a gente não sabe onde a gente vai chegar. Simplesmente a gente deixa a vida levar, assim, sabe? E a gente precisa ter um pouco de controle, pelo menos um pouco, né? Um mínimo de controle nas nossas mãos para que a gente consiga, de fato, obter os resultados desejados. Quando a gente entra no mercado, é muito importante que a gente entenda que esse planejamento é vital para a nossa produção de projetos e também para o gerenciamento dos nossos escritórios, porque senão você vai perder dinheiro, sim, você não vai conseguir viver de arquitetura, e é um fato isso, tá? Então, esse planejamento todo que a gente faz é justamente para tirar essa sobrecarga de trabalho das nossas costas, porque o que a gente mais escuta, né, Igor, principalmente quando os novos alunos entram nas nossas turmas, o que a gente mais escuta é: gente, minha vida está um caos, eu só trabalho 14 horas por dia, trabalho 16 horas por dia, eu não tenho final de semana, não tenho tempo com a minha família, eu não consigo fazer outras coisas. Isso é o que a gente mais escuta. Quando a gente faz gestão, a gente está tentando gerenciar essa carga que está sobre as nossas costas, né, para que a gente realmente não tenha esses problemas de perdi prazo, não tenho grana, não consigo dormir, enfim, porque não tenho vida com a minha família. E tem uma coisa que eu também queria desmistificar, né? Porque às vezes a gente fala assim, falou, não, olha, você tem que ter mais tempo, tem que estar ali com a família e tal. Tem mesmo, isso é normal, isso faz parte e todo mundo deseja isso. Agora tem um outro aspecto também. Quando a gente sai do mercado, entra no mercado de trabalho, a gente está cheio de energia, a gente está cheio de disposição. E está tudo bem você se enfiar no trabalho para conquistar resultados, para fazer bons projetos, para se envolver em novas parcerias, enfim, dedicar um tempo adicional, enfim, mais do que você eventualmente imaginaria, desde que isso esteja te dando prazer. Acho que essa é a grande questão. Eu não vou dizer para vocês, aliás, se eu dissesse isso, eu estaria mentindo, né? Vou dizer para vocês que, assim, cara, eu já virei várias noites no escritório. Eu já fiz várias vezes, assim, aquelas charretes que eles chamam em francês, né? Que é o termo que eles usam para virar a noite, para estar lá. E para mim era um prazer enorme. Eu me divertia, estava lá com os colegas, compartilhando experiências, crescendo, e está tudo bem. Não é um problema isso acontecer, desde que isso esteja trazendo prazer e desde que isso, de alguma forma, esteja previsto que você vai fazer isso.
Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Nós sempre participamos de concursos públicos de projeto de arquitetura e, concomitantemente aos projetos que nós fazíamos, né, ou seja, que estavam no escritório, a gente abria um espaço para participar de um concurso. E quando você faz isso, você tem ciência que você vai ter uma carga adicional de trabalho. Tá tudo bem, faz parte. E quando a gente está iniciando no mercado, a gente tem essa energia, tem esse gás, tem essa garra. E lógico, quando a gente está também, a gente continua, mas, né, em função do tempo, as coisas vão diminuindo um pouco as energias. Mas é importante que isso fique claro para vocês, que está tudo bem se dedicar, está tudo bem realmente no início da atividade profissional de vocês terem uma carga maior, está tudo bem, desde que seja previsto e desde que traga prazer para vocês. Do contrário, tem alguma coisa que... eu vou dar um exemplo para vocês. De novo, eu vou recorrer a uma das atividades que a gente sempre fez no escritório, que foi participar de concurso. Hoje, menos. A gente tem participado menos, até porque tem menos concursos hoje que estão acontecendo no Brasil em função do que a gente está vivendo. Mas a participação do concurso, você sabe que você vai participar, e eu acho que, assim, você define, claro que você vai participar, e eu acho que dentro da tua perspectiva, né, ou seja, anual, de planejamento, você já tem que entrar com a certeza de que você não vai ganhar. Tá? Então, você tem que destinar um tempo, é um investimento que você está fazendo, enfim, é uma perspectiva que você está cavando, né, um investimento de eventuais oportunidades que podem acontecer, que é muito difícil, mas, enfim, elas acontecem. Quando você faz isso, você está acrescentando tudo isso dentro do teu planejamento. E se você não ganhar, né, se você não ganhar, enfim, não obtiver absolutamente nada, você vai ganhar algumas coisas indiretas que são muito importantes. É a agilidade da tua produção, é um produto bem feito que você pode, de alguma maneira, expor, e, eventualmente, se você ganhar uma menção honrosa, segundo, terceiro e primeiro colocado, você pode, aí sim as coisas começam a melhorar. Mas o importante é que haja, primeiro, essa previsão. Quando eu falo previsão, é que ela entre dentro do teu planejamento, que você faça essa previsão, que você tenha ciência das perspectivas, das oportunidades e dos riscos que você está correndo, da carga de trabalho que você precisa estabelecer. A partir do momento que você tem esse cenário, tem clareza de tudo o que vai acontecer, está perfeito. Enfia o pé no acelerador, porque você vai conseguir, sim, com uma estratégia como essa, eventualmente, a de concurso, não estou dizendo para vocês fazerem, não é essa a recomendação, funcionou para a gente, né? Enfim, cada um tem o seu, sabe o tamanho da tua passada, né? Enfim, mas dá certo. Então, o exemplo é, desde que você se divirta, tenha prazer, faça o planejamento, esteja previsto, aí não tem problema você ter uma sobrecarga adicional de trabalho, se estiver dando prazer para vocês. Então, fique claro isso para a gente continuar. Porque tudo isso faz parte da sua meta, né? E a meta é a parte da gestão, porque você tem que ter uma meta para você gerenciar, né? Essa é o grande X da questão aqui. Então, na hora que você tem uma meta, você vai lá traçando os seus objetivos para conseguir alcançar aquela meta, né? E no caso, você deu o exemplo de concurso, mas poderia ser qualquer outro projeto, porque inclusive é a questão da prospecção. Você não vai prospectar aleatoriamente, né? Você tem que direcionar a sua prospecção. E isso é gestão também, né? Então, tudo isso faz parte desse tema que a gente está falando, que é a gestão de produção e gestão de escritório, né? E essa sobrecarga, na verdade, ela deve ser uma sobrecarga planejada, né? Não uma sobrecarga que está te enfiando num buraco e está acabando com a tua vida pessoal e profissional, né? Está deixando você ficar assim, ó. Exatamente. Com essa imagem. Né? Exato, porque quando você não faz esse planejamento, ou seja, você não tem a gestão, você acaba tendo um retrabalho muito grande, né? Essa é a diferença. Agora, é fácil fazer isso? Não, não é fácil. Na verdade, talvez esse, de fato, seja o nosso trabalho duro. Porque existe uma diferença muito grande entre o trabalho burro e trabalho duro, né? O trabalho burro é o que a gente costuma fazer, que é trabalhar, projetar alucinadamente sem planejamento e ficar só naquele operacional. Isso vai te gerar retrabalho, vai te gerar prejuízo financeiro, prejuízo de tempo, né? Então, vai cortar a sua liberdade financeira, você não vai poder escolher os seus clientes. É um caos total. Mas o trabalho duro, ele realmente está na parte estratégica de fazer planejamento.
E é difícil a gente fazer isso. E olha, confesso a vocês que, e tenho certeza que o Igor compartilha dessa opinião, que isso é uma vigilância diária nossa, pessoal, e dos nossos escritórios, para que isso aconteça. Então, esse trabalho é, de fato, o trabalho que vai levar a gente a construir uma carreira de sucesso. Quando você não faz esse planejamento, quando você não faz essa previsão, quando você não tem essa perspectiva e incorre naquele erro que eu comentei com vocês lá do início, né, de, opa, pintou um projeto, vamos começar a projetar, vamos começar a desenhar, vamos entregar, etc, e tudo mais, aí é onde começam as coisas falharem, né? Então, a gente tem, normalmente, a grana vai ser curta, porque você está querendo fechar o contrato, cobrou baratinho, né? E aí você, enfim, tem uma outra perspectiva de um outro trabalho e, eventualmente, vai cobrar um pouco mais baratinho também, porque aí você vai ter 2 bons trabalhos baratinhos e aí vai acabar, ou seja, não, eu já tenho 2 trabalhos, e aí começa a ter aquele gargalo, porque você tem que produzir 2 trabalhos baratinhos, dão muito trabalho, mas muito trabalho, dá muito mais trabalho do que um trabalho. E aí você começa a entrar naquela correria e naquele ciclo, né, que não é virtuoso, é um ciclo de apagar incêndio, é um ciclo de correr atrás, é um ciclo que vai te sobrecarregar. E aí essa gestão, esse processo começa a fugir do teu controle. E aí, o que acontece, né? Esse ciclo que o Igor comentou agora, né? De, você acaba pegando muitos projetos, né? Muitos contratos baratinhos, porque você precisa pagar as suas contas, a gente sabe disso. E aí começa a acontecer, inclusive, um outro problema, que é, porque você precisa pagar as contas e as contas não estão fechando no final do mês, você começa a aceitar RT também, começa a aceitar a comissão. Então, vira um ciclo da desgraça, sabe? Agora, gente, o fato é, o problema está no ponto de que a gente não aprende um método na faculdade. Muitas vezes a gente não aprende esse método nem na escola, nem nas nossas famílias, a gente não aprende isso em lugar nenhum. E aí, quando a gente entra no mercado, é que a gente se depara com os problemas. E é por isso que a gente desenhou um método de trabalho para que a gente consiga reduzir as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia enquanto profissionais prestadores de serviço de arquitetura. Não é sorte, gente. É uma questão de aplicar, de implementar um método nos nossos escritórios, né? E como o Igor falou, desde o início da nossa produção. Não dá para a gente pensar em assinar um contrato e aí começar a desenhar e só. E achar que isso é ser arquiteto. Não é. Mas para quem quer abrir o próprio escritório de arquitetura, e, gente, não é fácil, abrir uma empresa não é fácil. Não basta ser arquiteto, você precisa ser um gestor. E, claro, além de todas essas questões, né, que a gente precisa entregar, precisa ter atenção na produção, gerenciar a produção, gerenciar as questões financeiras, as questões administrativas, a questão da produção, você precisa, de fato, encantar o teu cliente. Você precisa agregar no teu trabalho valor, né? Você precisa incluir valores que são, eu diria, inegociáveis, são valores que você defende como princípio do teu trabalho, são valores que vão fazer com que você, a longo prazo, obtenha resultados cada vez mais expressivos e seja reconhecido pelo teu trabalho, pelas tuas práticas, pela tua correção e pela tua coerência. E não é fácil ser coerente nessa jornada que a gente tem, na jornada profissional, porque a todo momento a gente é testado para, de alguma maneira, desviar esse percurso que a gente tem pela frente. Então, isso é importantíssimo, porque quando você agrega valor, você entrega, realmente se compromete com o teu cliente, realmente para viabilizar tudo aquilo que ele deseja, cumprir as expectativas que ele, de alguma forma, depositou em você, quando você faz isso, os resultados, eles são conquistados, você constrói esses resultados e realmente você obtém aquilo que você deseja, que é o sucesso profissional, que é um trabalho bem remunerado, que é, de alguma maneira, ter mais tempo para estar com os amigos, estar com os colegas e ver a sua produção, se orgulhar daquilo que você faz. Eu acho que isso é um princípio básico que a gente tem que defender. E tudo isso fecha um pouco essa estrutura que a gente precisa estabelecer para, de alguma forma, conquistar os nossos objetivos, sem planejar, sem estabelecer os objetivos, sem estabelecer as metas, sem saber onde eu quero chegar, sem ter clareza da jornada que eu quero percorrer, eu não vou conseguir obter esses resultados e vou ficar fazendo mais do mesmo, remando sem sair do lugar. Então, isso é uma perspectiva importante que a gente tem para resgatar e reforçar para vocês. Forte abraço, nos vemos na
terça-feira, às 8 horas da manhã. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Até terça.